Então, ó, o que a gente vai ver aqui hoje, né? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui a tradução. Vou botar a tradução aqui, mas se ficar esquisito eu volto para o inglês, tá? Vamos falar um pouquinho dos pallets que já vem, né, na infraestrutura do Frame. Tá? Eu vou dar uma mostrada por alto e aí vou deixar os ponteiros para vocês estudarem, tá? Então, pode ser que vocês queiram usar algum deles aí no trabalho de vocês, tá? Então, seria interessante vocês conhecerem, tá? Porque a estrutura básica da blockchain, ela é implementada em cima desses frames, desses pallets aqui do frame, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa base de código, né? Na verdade, eu vou botar vocês mais com o link para a documentação, tá? Então, você consegue achar o código, mas não é produtivo vocês tentarem ficar entendendo o código. É mais fácil vocês lerem a documentação técnica para poder entender o que eles fazem, tá? Então, a gente vai dar uma olhada e vamos olhar vários pallets, né? As características deles. Tá? O objetivo é aprender aí com alguns exemplos, né? Como você pode usar essa base de código do Substrate para se autoeducar e resolver alguns problemas, né? Então, o nome dos pallets é melhor não traduzir, tá? Porque aqui traduzido o nome dos pallets não vai fazer muito sentido para vocês. Vou botar aqui sem tradução. Então, o primeiro pallet se chama System Pallet. Vamos lá, onde é que a gente encontra essa documentação, tá? Você pode tascar aqui no Google. Frame Pallets Substrate e vai achar uma lista. Tem essa página aqui mesmo, tá? Tem uma lista de pallets aqui, ó. Tá vendo? Uma série de pallets. Beleza? São muitos, tá? A gente vai dar uma olhada nos principais, assim, pra gente poder entender um pouquinho melhor. Tá? Então, tem alguns que são bem básicos, tá? Como, por exemplo, a gente começou com o primeiro aí, que é o Frame System, né? Então, esse cara aqui é basicamente a infraestrutura de sistema, tá, dele, né? A gente pode botar aqui a tradução para vocês poderem dar uma lida aqui no nome técnico, né, das coisas. Mas, por exemplo, ó, o Frame System define os tipos de baixo nível para primitivos do Substrate, itens de armazenamento e funções principais para o blockchain. Tá? Todos os outros pallets dependem do Frame System. Ou seja, o cara é o base, né? A raiz lá dos frames, né? Sem ele você não consegue fazer nada. Então tem aqui, ó, conforme você vai clicando em cada link desses, ele vai mandando para a documentação técnica, que é a documentação da própria crate lá do pallet. Tá? Então esse textinho que está aqui é o texto que o cara escreveu no código-fonte lá, naquela documentação, as docstrings, né? Então, a gente já viu algumas vezes, né? Esse System Pallet, ele define essa estrutura que chama config, tá? Então, esse config aqui, a gente depende dele para configurar o nosso pallet. Tá? Então, tem aqui a documentação dele, né? Como é que ele funciona. Tá? Então, isso aqui é a raiz de tudo, né? Existem algumas funções aqui que você pode despachar, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que funciona essa parte aí de chamada dessas funções, né? Mas a gente estava explicando lá a estrutura do frame e uma das coisas importantes é a gente conseguir setar o código que vai ser executado pelo runtime, né? Então, a gente tem lá o código ASM que vai ser executado e aí, por exemplo, onde que aparece a função para você setar esse código, né, específico? Ela fica no frame system. Tá? Tem lá um set code. Então, cara, aqui são coisas bem básicas, tá? Então, são coisas que são do núcleo ali do Substrate e que sem isso aqui, basicamente, não funciona. Tá? Então, esse é o Frame System. Tá? Tem aqui a documentação dele para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, esse é um fundamental, né? Que é o System Pallet. Tá? Existe um outro chamado Utility, que também ainda é um cara bem basicão, né? Esse está aqui nessa
Deixa eu achar o utility aqui. Então, esse aqui ainda também é um dos pallets assim, principais, né? Ele fica aqui dentro dos itens que são os pallets funcionais, né? Que seriam pallets que oferecem recursos de utilidades para quem quer implementar a blockchain. Tem aqui os pallets de sistema que são coisas do tipo, não dá para ter uma blockchain sem eles. Tá? Então, esses caras aqui são núcleo, né? São os pallets de sistema, que você não consegue trabalhar sem eles, né? Ele precisa deles para o tempo de execução. E esses aqui você pode escolher quais que você quer usar dentro da tua blockchain, né? Do Substrate. Só que a questão é o seguinte, né? Se você pegar o template, tá? Se você pegar o template lá do Substrate, ele já vai vir com muitos deles instalados. Você pode, porque eles consideram também a funcionalidade básica, né? Você tem lá todos eles, né? Não é todos, né? Mas você tem alguns deles. E tem outros que não vêm, que você pode adicionar se você quiser. Tá? Então é importante ter essa lista aqui, saber essa lista, né? Esses primeiros aqui que a gente fala, eles geralmente vêm já instalados, tá? E tem outros que vocês podem explorar aqui para você poder pegar outras coisas. Então vamos dar uma olhada nesse utility aqui, ó. Fornece um módulo auxiliar sem estado para gerenciar os despachos, né? O sem estado é a tradução para stateless, né? Então ele vai ajudar você a ter as configurações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o que a gente chama de despachar funções, né? Despachar funções, quando você está definindo lá o seu pallet, você define as funções que podem ser chamadas, tá? Ou seja, que vão aparecer lá e que vão poder ser chamadas lá como strings, né? Então, essa estrutura aqui chamada call, ela vai te ajudar com isso. Tá? E ela tem aqui algumas formas de fazer as chamadas, né? Você poder despachar, tá? Você poder fazer alguma coisa em batch e outras coisas mais. Tá? Então, esse Pallet Utility ele vai te ajudar a despachar as tuas funções, né? As suas chamadas de funções. Tá? Então, você acaba precisando dele de alguma forma, né? Então, vamos lá. O Pallet Utility. Opa. Proxy, né? Vamos falar um pouquinho de proxy. Acho que proxy é um termo que vocês já devem ter ouvido falar em alguns lugares, né? Geralmente a gente se refere a proxy. Deixa eu tirar aqui a tradução. Então, geralmente a gente se refere a proxy quando a gente precisa acessar alguma coisa de forma indireta, né? Ou através de alguma coisa. Tá? Aqui no caso do Substrate, ele é possível você criar uma conta que é um proxy. Tá? Então imagina o seguinte, você tem uma conta na blockchain e essa conta ela tem lá a balance, tem tudo, né? Só que você quer operar essa conta usando uma outra conta, para você não ter que ficar usando toda hora aquela private key, né? Você pode delegar também certas tarefas. Imagina dentro de um contexto de uma empresa, né? Imagina que a empresa tem ali uma carteira e ela quer delegar algumas funções só para outra pessoa fazer. Ela cria um proxy, né? E associa o que você pode fazer naquele proxy. Tá? E aí quem implementa esse tipo de coisa é o Pallet Proxy. Então, por exemplo, se você quer disponibilizar na tua blockchain esse tipo de função, aí tu tem que ter esse pallet, tá? Esse pallet vem como padrão nas blockchains do Substrate, tá? Se você pegar a instalação padrão, geralmente vem isso, tá? Então, o que ela permite, ó? Permite uma conta dar permissão a outras contas para despachar alguns tipos de função sendo assinados pela origem, né? Então, aqui tem a documentação, ó.
aqui tem as chamadas, né, que podem ser feitas, né? Vocês estão vendo assim, sempre tem aqui config e call, né? Config é o que você usa de configuração, né? O que você tem de configuração para esse pallet, tá? E tem o call, que são as funções que você pode chamar, né? Então, por exemplo, as funções que podem ser chamadas nesse proxy, né? Nesse pallet, né? O proxy, o add proxy, remove proxy e assim vai. Criar o proxy puro, que é um outro tipo de proxy, né? Matar o proxy e assim vai. Então, para você usar essas funcionalidades de proxy, você usa esse pallet aqui, tá? Chamado proxy pallet. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Vou seguindo, hein? Olha lá. Multisig, né? Multisig é uma função muito usada dentro de blockchains, né? Geralmente, quando a gente tem blockchains EVM, né? Que é baseados na Ethereum Virtual Machine, tem algumas aplicações que vão te permitir fazer o que a gente chama de multisig. Multisig é você ter uma carteira que você precisa de múltiplas assinaturas para alguém poder operar aquela carteira. Então, geralmente tem uns limites, né? Você fala assim, 3 de 5, tem um quórum, né? Para você poder ter aquela assinatura válida. Então, imagina, também é muito usado dentro de contexto de empresas, né? Ou então de comunidades, DAOs, né? Tem muito essa questão de multisig. E o Substrate ele já vem com isso implementado no core dele, né? Então, você não precisaria de uma aplicação de terceiros, né? Para fazer um multisig. Geralmente nos EVM Based, né, a gente tem lá a Gnose Safe, né, que é um dos mais famosos, né, para fazer multisig, e assim vai, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos achar aqui o multisig. Tá lá, ó, pallet multisig. Tá, e aqui tem as configurações dele, né? Por exemplo, coisas que são interessantes, né? A quantidade máxima de assinaturas que você pode ter, né? Ou de assinantes, né? Moeda que você vai usar, esse tipo de coisa. E as chamadas que você tem, né? Para fazer dentro desse pallet, né? Aprovar alguma coisa como multisig, fazer alguma coisa como multisig, né? Entre outros. Tá? É interessante, talvez, eu acho que esse tipo de coisa você consegue no próprio template, se você subir ele, eu acho que você consegue mexer lá na parte de multisig. Tá? Então tem mais esse aqui, né, que é o pallet multisig. Opa. Aí vamos falar um pouquinho dos balances, né? Então vamos lá, que depois disso aqui, eu acho que tem umas explicações aqui sobre como é que funcionam os balances, e aí a gente vai falar sobre o pallet balances, né, que implementa isso, e o pallet de tokens, né, que implementa a parte de tokens. Então olha só para vocês entenderem aqui um pouquinho, tá? Essa parte aqui é interessante. Aqui só esses termos aqui, ó, que talvez vocês precisem ver em inglês, né? Existem alguns tipos de saldo, né, no Substrate. Né? Então, geralmente a gente tem um saldo, né, que é quando você tem lá o que a gente chama de saldo livre, né, que é um saldo que você pode transferir. Então, imagina, eu crio uma conta e deposito um valor específico lá na conta. Esse saldo inicialmente começa como livre, você pode fazer o que você quiser com ele. Aí, dependendo da operação que você fizer, esse saldo ele pode ficar travado ou travado por um tempo. Tá? Imagina, faça um stake, né? Existem os períodos de stake, né? Quanto tempo você tem que ficar com aquele stake. Ou então, quando você vota na governança lá do Polkadot, dependendo de como você votar, você fica com o seu saldo travado para, vou dizer como garantia, né? Mas é uma forma de você desincentivar as pessoas a votarem de uma forma arbitrária. Você tem que estar votando de forma consciente
sabendo que, dependendo do voto que você fizer, você vai ficar com aquele saldo travado por um determinado tempo. Tá? Para garantir que você esteja agindo de forma, digamos assim, honesta e bem intencionada. Tá? Então, existem alguns tipos de saldo que representam isso, né? Que é o reserved, que é um saldo que está em hold, né? Ou held aqui, né? E tem o locked, que é um saldo que está congelado, né? Então, assim, nos dois casos, vocês não conseguem transferir esse saldo, né? Só que tem uma diferença entre um e outro, que é um fica travado por um determinado tempo, né? Você escolhe, dependendo das condições que você fizer, você escolhe quanto tempo você fica travado, né? E tem outro que ele fica travado até uma determinada ação acontecer. Então, ele vai ficar travado até a determinada ação lá, né? Então, só para constar aqui, né? Ambos são estados pertencentes ao usuário, mas não pode ser gastos, né? Ou transferidos, né? Os saldos mantidos, né? Que é o chamado de held aqui, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tradução. Isso. Os held balance, eles são stacked, né? Empilhados um em cima do outro. Então, quando você faz um hold, né? Você reserva lá um saldo. A gente vai ter os exemplos aqui para mostrar. Você vai colocando um em cima do outro. E os saldos congelados, eles podem se sobrepor, né? Então, por exemplo, quando a gente usa proxy, se eu não me engano, você fica com o saldo reservado, né? E quando você usa vota na governança, você fica com ele congelado. Tá? E vamos dar os exemplos aqui para vocês. Então, os saldos em hold, né, o held balances aqui, né, que são empilhados, né? Imagina que esse aqui é o teu saldo total, né? Você tem tudo como seu saldo total, mas só o que não está reservado é transferível, você pode transferir. Então, dependendo da ação que você toma na blockchain, você reserva esse saldo para ser usado ou por uma outra pessoa, ou então para ser usado por uma outra carteira, digamos assim, né? Então, tem depósitos de storage, depósitos de proposta de tesouraria, depósitos em multisig, depósitos em proxy, tudo isso você está delegando alguma coisa para alguém ou então dando direito daquela outra pessoa de segurar aquilo ali até que alguma outra coisa aconteça. Então, eles não se sobrepõem. Tá? Eu deixei esse saldo aqui para o multisig, né? O multisig está controlando isso. Então, eu coloquei esse saldo disponível para o proxy. É o proxy que está controlando isso. Tá? Se você tentar fazer um novo hold, né, em cima que caiba dentro do seu saldo transferível, ele vai ser bem sucedido. Se ele for maior do que o seu saldo transferível, ele não vai ser bem sucedido porque eu não consigo estourar isso. Tá? Aí tem os saldos congelados, né? Ou frozen balances, né? Esses caras, eles podem se sobrepor. Então, imagina o seguinte, você vai lá, você tem um saldo que está vested, né? Vested, ele é um planejamento da liberação de um saldo, né? Então, isso é muito comum em empresas, né? Por exemplo, contratos de startup, ou então quando você quer só liberar um saldo quando você, depois de um determinado tempo, né? Se as coisas estiverem sendo bem sucedidas. Então, o pessoal faz um vesting lá de, sei lá, 1 ano, bota lá um saldo que vai ser depositado para você, sei lá, dinheiro X, e aquilo vai ser distribuído durante, sei lá, 1 ano. Então, aquilo ali é teu, só que você não pode mexer, porque você tem um calendário do vesting, que é quando aquilo vai começar vai ser liberado para você. Tá? Então, isso fica lá, já é seu. Se você quiser fazer alguma coisa com isso, você faz. Você não pode transferir, mas você pode, por exemplo, fazer stake. Aí você bota lá, então, o meu saldo está vested, eu não tenho... Ele vai ficar lá fazendo nada com ele, eu vou lá e faço um stake dele. Aí, pelo menos, ele está rendendo alguma coisa. Tá? Aí, beleza, eu tenho esse saldo vested, ele está staked também, e aí eu
quero votar na governança, quero usar esse saldo para votar nas propostas de governança. Aí eu vou lá e uso o saldo também para votar na proposta de governança. Tá? Ou seja, quando o saldo está congelado, né, você consegue usar ele para vários propósitos. Você não consegue transferir, mas você pode usar para vários propósitos. Tá? Aqui o que vai decidir, né, eu acho que tem outros slides para mostrar isso, mas o que vai decidir se você pode transferir esse cara ou não é o calendário do cara mais longo, né, digamos assim. Então imagina, eu tenho um vesting de 1 ano para aquele saldo ali, ele vai ser distribuído, sei lá, daqui a 1 ano para mim. Então eu tenho 1 ano ali que eu não posso mexer, digamos. Aí eu faço um stake que trava o meu saldo ali por, sei lá, 1 mês. 1 mês menor que 1 ano. Daqui a 1 mês meu saldo de stake vai estar liberado, mas o meu vesting não. Aí eu faço uma votação na governança, boto lá um conviction, né, que é um multiplicador lá, para você dizer quão convicto você está em relação àquele voto. E aí, dependendo do conviction que você vota, você vai ficar com o seu saldo travado. Quanto mais conviction, mais tempo você fica com o saldo travado. Porque é um multiplicador. Você fala assim, eu tenho 6 vezes, ele fala 6x de convicção. Você ganha um poder de voto maior, de 6x, mas também você tem que ficar com o teu saldo travado lá na governança por mais tempo. Tá? Fala aí. Vamos dizer que o vesting termine em 1 mês. Vamos ver que são 100 da moeda. Aí eu faço o negócio de governança, boto lá, gasto 90. Quando acabar esse de 100, vai sobrar 10. O 10 você pode mexer. O 10 você pode mexer. Mas, por exemplo, se você o teu veste vai acabar em 1 mês ali, mas você votou na governança com 6x de convicção, que dá uns 200 e tantos dias do seu saldo bloqueado. Cara, vai acabar o período do veste e você não vai poder mexer porque tem ainda o lock lá da governança, entendeu? Então... assim, o voto de governança não rende nada, assim, é só você vota para você poder se manifestar sobre propostas, coisa e tal. Tem um poder, você tem um poder de decisão. Mas na diferença, se pegar esse mesmo desse povo na governança, botar no stake. Bicho, com certeza. Então, você trava o teu dinheiro, vai fazer rende alguma coisa. Claro, se tu vai ficar com o dinheiro travado, que pelo menos que ele renda alguma coisa, né? Acho que faz sentido, né? Sim. Se você tá votando com o teu saldo lá na governança, bota ele staked, né? Mas é por valor absoluto que você vota ou é por... Não, você escolhe. Você escolhe. Você pode ou por prazo, trava, ou por você coloca, né? Você escolhe lá o que você quer votar. Você não precisa votar com o teu saldo todo, não. Porque o pessoal que tem, sei lá, 10 milhões tem muito mais poder de voto. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas assim, isso aqui é para mostrar as formas que você pode trabalhar com saldo dentro dessa blockchain, né? Então você tem o saldo que é um saldo de hold, né? Que também tem outro nome, que é o reserved. E você tem um saldo locked, né? Que é o saldo congelado, que é dessa outro tipo de operação, né? Aqui tem umas características interessantes, né? Que você pode travar mais saldo do que você tem. Então, assim, dá para fazer esse tipo de coisa, ele não falha, né? Então, aqui a suposição é o seguinte, quando você tiver esse saldo, ele já está travado. Você está hipotecando aí teu saldo. Isso é uma coisa interessante, né? Você já está devendo. Já começa devendo, né? Você pode ter sobreposição entre os dois aqui também, do held e do frozen, tá? Isso aqui também é possível. Só tem que lembrar que o held ele vai ser stacked, né? E o frozen você consegue botar um em cima do outro. Tá? Mas esses caras aqui você também pode sobrepor, tá? Não tem problema. O frozen ele pode, além da sua conta, né? Pode levar para a conta bancária. Só que tem que observar que você pode ter algumas travas aqui e não poder mexer esse saldo. Tá? Aí se o réu diminuir, vai aumentar o controle dele. Ele vai continuar travado. Tá?
Então, esse tipo de coisa, né, ele vai ser implementado basicamente nesse Balances Palette aqui. E existe aqui também o Fungible, né, tá, que é esse Fungible Traits aqui, que é muito interessante aqui para a implementação do Assets, né? O Assets seria basicamente tokens fungíveis, né? Então, aqui você vai encontrar esses dois palettes aqui, Balance, Palette Balances, né? Que vai ter essas funcionalidades que a gente está discutindo aqui de saldos, né? Tá? Aqui é interessante ver também o cara que se chama Frame Tokens, né? Que é basicamente a gente tratar tokens fungíveis, né? Que quando a gente fala de saldo, né? Saldo, geralmente a gente está falando de saldo do token nativo da rede, tá? Então, por exemplo, Polkadot ele tem um token nativo que chama DOT, tá? Que é o token nativo da rede deles, né? O Kusama lá tem o KSM, né? Que é o token nativo, né? E se você está criando a tua rede, você vai provavelmente criar o teu token nativo também, tá? Vai dar um símbolo para ele, coisa e tal. E aí, as operações ali que vocês fazem de saldo, né? Fica aqui em cima desse frame que chama Palette Balance, tá? É claro que as mesmas coisas que você faz com o token nativo, tu vai acabar querendo fazer também com o token, por exemplo, tokens fungíveis, tá? Então tem um outro palette para tratar disso que chama Frame Tokens. Aqui tem o token, o Frame Tokens aqui, que é o pai disso, né? E você tem também os caras que são o... Cadê? Ah lá, Palettes Asset. Tá? Tá? O Asset Palettes é o cara que vai ter essas questões aí relativas a tokens fungíveis, né? Tá? Então, para vocês saberem aonde vocês encontram, pô, preciso de um token, preciso de alguma coisa que representa um token na minha aplicação, né? Você já tem implementação para isso no Palette Assets, né? Você não precisa implementar novamente isso. Tudo bem? Por enquanto? Tranquilo? Então a gente tem o Balance, tem o Assets também, tá? Que vão fazer essas coisas. E aí, beleza, aonde a gente vai ter também, se a gente tem tokens, funções para tratar tokens fungíveis, a gente tem também para os tokens não fungíveis, que são os NFTs, né? E aí você vai achar um cara que chama NFT Palette. Tá? Deixa eu achar ele aqui para vocês. Eu acho que ele, nessa lista aqui ele não aparece, mas a gente acha eles aqui dentro. Não é multisig, balance. Aqui no Frame Tokens, se não me engano, aqui tem uma referência para eles. Aqui, não fungible tokens. Aí tem esse cara que chama Palette NFTs. Aqui tem uma observação interessante que é o seguinte: esse palette aqui, ó, a gente tinha um outro nome para ele, né? Que era Palette Unix, que é um cara que já está deprecated, tá? Então esse cara a gente já não usa mais para a parte de NFTs. A gente usa aqui o Palette NFTs, tá? Uma coisa aqui.
Beleza? Então, a gente tem esse cara aqui também. A Transaction Payment. O que significa aqui o Transaction Payment, né? O Transaction Payment, ele é para você pagar as taxas da rede. Tá? Então, por exemplo, quando você faz transações na blockchain, você consome tokens nativos da rede para poder pagar essas transações. Então, o cara que ficar responsável por isso dentro do Substrate é esse cara aqui, é o Transaction Payment. Eles também queimam a própria moeda quando faz a transação, também usa esse, mais ou menos? Quando faz o quê? Quando dá banho na moeda, poder combater a inflação. Não seria exatamente isso, não. Você... Mas pode dar tipo isso, por exemplo. Eu não sei se tem burn aqui não, cara. Eu não sei se o burn é implementado nesse pallet aqui não. Aqui ele está mais considerando você fazer o pagamento dos fees, né? Fees, ao transaction fee, né? Esse tipo de coisa. Então você tem vários fees aqui envolvidos, né? E aí esse pallet que é o responsável por fazer essas contas e realizar os pagamentos, tá? Então tem um Transaction Payment também, coisas que vocês podem encontrar aqui, né? Ver qual mais que vocês vão ter disponíveis. Tem o Sudo Pallet, que é o cara que é basicamente, o nome já diz aí, para você realizar operações de root, né? Operações que seriam reservadas ali para um administrador de sistema, tá? Então você pode fazer implementações que que exijam assim um nível de permissão maior e usar o Sudo Pallet para fazer esse tipo de implementação. Tá? Então tem o Sudo Pallet também. O voting, né, conviction voting e referenda, né, que é relativo ao OpenGov, né, a governança aberta lá da Polkadot ou do Substrate, né? Se você criar uma nova blockchain, você pode pegar esse pallet e usar ele para fazer o sistema de governança da blockchain. Tá? As funções vêm implementadas dentro deles, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês. Aqui ele não está na lista. Vou achar aqui. Aqui ele está com o nome de Democracy, mas talvez já não seja mais esse nome, tá? Esse aqui de votação, né? É isso aí. Propor, votar e assim vai. Democracy não, né? Democracy. Eu acho que é o Democracy mesmo. Não está dizendo nada aqui que tem essa página aqui, ela está dizer que o nome ali dos pallets está um pouquinho desatualizado. Eu acho que aqui ainda está Unix, né? Unix. Esse cara aqui já foi deprecated. Tá? Pois é, mas ele está aqui ainda na lista. E esse Democracy aqui não está falando nada, mas como os slides estão falando aqui de referenda pallet, alguma coisa assim, talvez também já tenha sido. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Tá? Então tem esses aqui, que é o Democracy ou referenda, né? Existe, né, o Ranked Collectives e Whitelist, né? Technical Fellowship. Isso aqui é para a gente ter um tipo de votação que são para coisas do núcleo da própria blockchain. Então é como se fosse um grupo seleto ali de pessoas que vota para a evolução estrutural lá da blockchain, que eles chamam que é o Technical Fellowship. Tá? Então você tem que ser whitelisted, né, para você poder votar nisso aqui. Você não pode. Oi? Esses caras aqui, eles são caras que já contribuíram. Tem umas regrinhas lá para você
fazer parte do Technical Fellowship, você já tem que ter contribuído para o core, tem uns negócios desse tipo. Tá? E aí você passa a fazer parte disso e passa a poder votar nessas votações de Technical Fellowship. Além disso, tem um Scheduler Palette, né? É interessante que o Substrate ele trabalha com uns off-chain workers, né? Você tem tarefas que ficam rodando ali em background, e o Scheduler é como se fosse um Scheduler mesmo, você consegue agendar tarefas, para essas tarefas serem executadas. Tá? Então tem o Scheduler Palette também. Onde é que eu consigo ver informações interessantes sobre isso, né? Tem essa playlist no YouTube aqui, né? Aqui eu estou dando um overview muito rápido, né? Estou falando assim, cara, muito por alto. Mas se vocês tiverem curiosidade, ou, cara, preciso implementar e preciso entender realmente como funciona cada um desses pallets, né? Tem uma série lá do pessoal da Polkadot, que é a Polkadot Deep Dives, né? Que vai te mostrar, e tem um vídeo específico explicando cada parte dessa aí, né? Que esses vídeos eles estão em inglês, né? Mas eu acho que dá para entender direitinho. Então tem aqui, ó. É do link também? Tem aqui Contracts Palette, Asset Palette, e assim vai, ó. Introdução ao INC, INC avançado, aí vai falando dos pallets, né? E assim vai. Então tem uma porrada de coisa aqui, né? Nessa playlist, com esses deep dives, né? E vocês podem assistir esses vídeos aqui para tentar absorver mais conhecimento e usar coisas específicas que vocês queiram usar, tá? Então, E tem coisas que não são muito simples, não, são bem complicadinhas. Então, estou com um vídeo já para dar uma ajudada e aí você consegue compreender para poder seguir em frente, né? Então, tem bastante coisa aqui, ó. Não daria para a gente cobrir isso tudo nesse curso. Tu vê que, cara, só o que tem de vídeo aqui já daria para fazer um curso aqui, talvez mais de um curso, tá? Então aqui não tem como a gente cobrir isso tudo. Então a gente só está dando um overview por alto para vocês saberem do que se trata, né? E deixando os ponteiros aí para vocês poderem se aprofundar mais, tá? Dúvidas, perguntas? Não? Deixa eu parar aqui o vídeo, parar aqui a gravação.